Vamos abrir então em Abacuque capítulo 1. Abacuque capítulo 1, verso número 12. Diz assim a santa palavra de Deus. Abacuque capítulo 1, verso de número 12. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Vamos orar então. Ó Senhor Deus, Santo Pai, nós te agradecemos este momento e te pedimos que tu possa nos ajudar neste momento, Pai. Nós não podemos fazer nada sem a tua graça, sem a obra do teu Espírito conosco, Senhor. Nós somos fracos. Cada um dos irmãos que estão sentados aqui à frente, somos todos fracos, completamente necessitados de que teu Espírito use a tua palavra para nos despertar, para nos fazer acordar, Senhor, para nos fazer te enxergar e enxergar o teu valor por meio do teu Filho Jesus Cristo, a quem tu te revelas por meio dele a nós, Senhor. Ele é o acesso que nós temos a ti, ó Pai. Ajuda-nos nesse momento, Pai, que o teu Espírito Santo possa agir não só em mim enquanto eu falo, mas em cada pessoa, em cada pensamento, em cada mente, em cada coração, para que a tua palavra seja recebida como assim lhe apraz e assim for da tua vontade. Eu te peço isso, esperando em ti, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos então pregando alguns sermões no livro de Abacuque. A última pregação que eu falei a vocês a respeito do juízo, né? O que a Bíblia ensina a respeito do juízo de Deus, ela funciona como um sermão de aplicação do meu último sermão no livro de Abacuque, que foi qual foi a resposta que Deus deu a Abacuque naquela situação que ele estava vivendo, que foi uma resposta de juízo e de disciplina. Logo, nós passamos às aplicações disso, o que a Bíblia nos ensina sobre juízo. E depois veremos alguns sermões a respeito do que a Bíblia nos ensina a respeito de como Deus trata os seus filhos. Isto é, a disciplina, que é uma das maneiras como Deus trata os seus filhos. Então, o sermão passado e este sermão são sermões de aplicação do que nós vemos ali e aprendemos ali com a resposta de Deus a Abacuque. Na preleção anterior, então, vimos o ensino bíblico a respeito do juízo de Deus. Vimos que Deus sempre julgou o pecado no passado e que Deus operou e registrou esses grandes feitos de juízo no passado justamente para nos alertar e nos ensinar sobre o grande dia do julgamento final. E não sou eu que estou dizendo isso, foi Jesus que disse. Foi Jesus que usou os tipos de juízo sobre Sodoma e Gomorra no tempo de Noé, e ele usou isso para ensinar a respeito do julgamento final que está vindo à nossa frente. E como o apóstolo Pedro diz, qual é a situação que nós estamos hoje? Pedro diz, mas os céus e a terra, de agora, pela mesma palavra, ele diz, têm sido aguardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 1 Pedro 3,7. Ele diz qual é o próximo passo no plano de Deus, na ação de Deus, o que espera para os homens, para mim, para você, para este mundo. Ele diz, estamos agora aguardando. Ele diz, e este mundo está reservado para o dia do juízo. E reservado, e ele diz, isso será de perdição. De consolo para os cristãos, mas de perdição para os homens ímpios. E vimos também que a cruz de Cristo foi a mais eloquente demonstração do juízo de Deus. Lembra que eu destaquei a você a respeito do que o Deus está fazendo na cruz? Demonstrando o seu juízo contra o pecado. Demonstrando que ele não faz vistas grossas para o pecado em relação aos seus filhos, em relação àqueles a quem ele salva. E que foi uma demonstração então foi uma demonstração grandiosa e categórica de Deus, de que ele é justo, e ali ele julgou nossos pecados, e por isso mesmo tornou absolutamente certo o julgamento
futuro sobre todos os homens. Se ele, para exercer o seu juízo, o seu julgamento, não poupou o seu filho, que era inocente, mas para exercer a sua justiça, entregou o seu filho para a punição, para receber a punição por nossos pecados, o que será dos ímpios, que são culpados, que são pecadores? Como eles esperam escapar desse juízo de Deus? A cruz de Cristo tornou certo isso, a ressurreição de Cristo nós vimos ali, tornou certo e absolutamente que esse juízo está por vir. E o que nós veremos hoje? O assunto que nós veremos hoje, meus irmãos, eu particularmente considero o assunto mais importante que eu já tratei até agora com vocês. Não que será o melhor sermão, não é isso que estou dizendo, mas o assunto, a doutrina, o tema que eu quero expor, tentar explicar para vocês aqui, na minha opinião, tudo aquilo que eu já falei nos sermões passados até aqui, na minha opinião, este é o mais importante. Por vários motivos. Um deles é que ele tem um grande potencial de fazer uma grande mudança em nossas vidas. O outro motivo relacionado a esse é que esse foi um assunto que eu nunca vi ser ensinado, nunca vi ser pregado em um pouco mais de 10 anos que eu sou membro de igreja, visito igrejas, nunca ouvi um sermão a respeito deste tema, nunca vi ser exposta essa doutrina que eu vou falar a vocês aqui. E qual é esse ensino? O ensino é a respeito de qual é a relação desse julgamento final com os crentes, com os salvos, aqueles que tiveram seus pecados cobertos pelo sangue de Cristo, foram regenerados, justificados e são de fato salvos. Qual é a relação? Devemos esperar alguma coisa deste juízo final em relação a nós? E se sim, o quê? E é isso que eu quero tratar com vocês. Antes de entrar de fato no assunto, eu gostaria de demonstrar qual é a importância desse assunto, como que eu vejo esse assunto e alguns outros parecidos com este, qual é a importância dele. Eu gostaria de ilustrar a vocês para realçar isso. Não sei se vocês já viram por aí pela rua, acho que tem bastante, acho que deve ter visto, um trambolho assim, grande, tem 4 rodas, e ele fica indo para lá e para cá. Alguns de vocês vieram em cima dele, né? Para cá, para o culto, né? Acho que é carro que chama, né? Se você olhar esse trambolho de 4 rodas, se você levantar o capô dele, o que você tem lá? Você tem outro trambolhão, né? Outro trambolhão ali, que é o motor do carro. E eu vou te contar um segredo para vocês, se você não sabia. É aquele trambolho que está ali na frente do carro, o motor, que é responsável para que esse trambolho, esse carro, cumpra o seu propósito. Você sabia disso? É o motor que é o coração desse carro. E esse carro se move para lá e para cá e cumpre os seus propósitos na minha e na sua vida maravilhosamente bem. Apesar de alguns acidentes, é claro, né? Muito bem, então esse motor é responsável para que o carro cumpra o seu propósito. E esse motor, ele é uma peça do carro, por assim dizer. Mas preste atenção nisso, o motor ele é composto por outras peças. Não é verdade? E que se algumas peças faltar, o que vai acontecer? Ou ele vai ter um mau funcionamento, ou o mais possível é que ele simplesmente não funcione e não cumpra os seus propósitos. Eu quero dizer com isso, existem alguns componentes que precisam estar na mente cristã, para que o cristão seja de fato o que ele foi chamado para ser. Existem alguns componentes, algumas peças-chaves que tem que estar lá e tem que estar bem encaixada, que está bem conectada para que o cristão funcione como ele deve funcionar no mundo e na sociedade, como ele foi chamado para ser. E o que eu estou dizendo com isso é que 2 peças eu vejo que normalmente estão ausentes da mentalidade cristã e principalmente do nosso tempo e da nossa geração. A primeira peça se chama mentalidade de prestação de contas, ou consciência de prestação de contas. É a segunda peça que eu vejo que falta muito, e por isso os cristãos não se movem em relação à santificação, tanto quanto deveria se mover. A segunda peça se chama temor do Senhor. A primeira peça se chama prestação de contas, a segunda peça se chama temor do Senhor. É claro que há várias outras peças fundamentais, mas eu quero resgatar essas peças com vocês aqui para que nós possamos cumprir melhor o nosso propósito e nos movermos em relação a Deus, e nos movemos em relação à nossa santificação, e nos movemos cada vez mais em relação à cruz. Ok?
Aí está, na minha visão, qual é a importância desse assunto. E a pergunta para nós agora é: qual é então a relação do julgamento final com os crentes? Nós, cristãos, seremos também julgados neste julgamento? Por aí nós encontramos pelo menos 3 posições. Nós ouvimos por aí. Há aqueles, primeiro, que afirmam que não. Mas acredito que não. Não tem qualquer relação dos crentes com esse julgamento final, eles dizem. Eles afirmam que os cristãos não serão julgados de forma nenhuma e que Cristo tratará com eles em um outro momento e que será apenas e somente para distribuição de galardões, e aí não inclui nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de avaliação, é só distribuir alguns galardões, isso não é considerado bem o julgamento. Segundo, há aqueles que afirmam que a participação dos crentes no julgamento será apenas para exercerem o julgamento junto com Cristo e nada mais. Então, aqueles que acreditam que não tem qualquer relação e outros que já vão, não. Eles vão estar no julgamento, mas eles vão estar julgando, não sendo julgados. De forma nenhuma, eles vão dizer. E a terceira posição a respeito desse tema é de que há aqueles que afirmam que sim, que o cristão será julgado, mas, presta atenção, mas eles dizem que será julgado para determinar ou não a salvação desses crentes. Afirmam eles que tudo que o crente faz até o fim da sua vida, até a sua morte, será avaliado com base nessas obras, para então ser determinada a sua salvação ou não. Então eles acreditam que o cristão não pode dizer que é salvo aqui. Então eles vão para um outro extremo. Um diz que não tem qualquer julgamento, outros grupos vão dizer: não, há sim esse julgamento. Inclusive, nós só podemos saber se somos salvos lá. Na verdade, lá é que vai ter um julgamento, então vai ser decidido o destino das pessoas. Outro extremo. E o grande ponto qual é? O que nós podemos concordar ou discordar dessas 3 posições à luz do real ensino bíblico a esse respeito? Porque o grande ponto aqui qual é agora, meus irmãos? E sempre deve ser. O grande ponto não é o que o grupo A diz, o grupo B diz, nem o que eu acho que é. Qual é a grande questão? O que determina essas questões? O que deve constranger a nossa consciência a qualquer coisa em termos de nosso viver e de nossa fé? É o que as Escrituras ensinam a respeito disso. Não é a interpretação de alguns, não é o que é muito comum ser ouvido, mas é o que as Escrituras dizem. Isso e somente é isso. Deve constranger a nossa consciência à obediência. Foi esse tipo de pensamento, você deve estar lembrado, que moveu Martinho Lutero a ir até o final, quando ele foi chamado a prestar conta do que ele ensinava. Ele disse: eu preciso ser constrangido pelo ensino claro das Escrituras. Caso contrário, eu não negarei nada do que eu ensinei até que seja provado que não é o ensino das Escrituras. Então o ponto agora qual é? O que a Escritura ensina a respeito disso? Primeiro, a última posição que vimos, que afirma que a salvação do crente só será determinado no julgamento final, sem dúvidas, né, meus irmãos, é claramente contrário ao ensino bíblico. A nossa salvação não será determinada, o nosso destino não será determinado lá no julgamento final. As Escrituras ensinam o contrário disso. Por exemplo, João nos ensinou o seguinte, está registrado em João o seguinte, Cristo nos ensinando: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra, diz o Senhor, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Olha o que Jesus está dizendo: aquele que crê na minha palavra tem a vida eterna e está garantindo já o seu destino quando ele crê na palavra, no Evangelho, na mensagem de Cristo. E ele já passou da morte para a vida, não será no julgamento. Em João 6 também ele diz: na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mais uma vez, ele está deixando claro a certeza de que nós podemos ter e que o nosso destino já é determinado aqui nessa vida. E aí, 1 João, agora na sua epístola, o apóstolo João diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna,
e esta vida está em seu Filho. Olha, preste bem atenção agora. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus. Para quê? Para que saibais que tendes a vida eterna. Isto é, o seu destino, você já tem ele certo, aqui e agora. Isso é atrelado, está condicionado à sua relação com Cristo aqui e agora, e não às suas obras. Em nenhum momento as suas obras vão entrar em conta quando diz respeito ao seu destino eterno. Se você vai ir para o céu ou você vai para o inferno. As obras que contam são as obras de Cristo no meu e no seu lugar, na cruz. Essas são as obras que contam. E a minha relação com Ele, aqui e agora, Ele está dizendo, é o que vai determinar o nosso destino. E eu teria outros textos, meus irmãos, e outros textos aqui, mas tem um ponto que eu ainda não destaquei que é muito importante. O que a Escritura nos ensina, de diversas maneiras, em diversos textos, a respeito do que ocorreu lá atrás na eternidade. Por exemplo, Paulo vai dizer que antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu. Em Efésios capítulo 1, antes da fundação do mundo, nós somos eleitos para sermos alcançados pela... Logo, o nosso destino já estava determinado antes da fundação do mundo, não está para ser determinado no julgamento. E aí Romanos 8:30 fecha para nós, Paulo dizendo, e aos que predestinou, aos que deu um destino antes, quando esse antes? Antes da fundação do mundo, como ele diz em Efésios, e aos que predestinou, a estes também chamou, pelo Evangelho, pelo Espírito, pela pregação, e aos que chamou a estes também, justificou, e aos que justificou, também tornou, eu estou parafraseando, né? Também glorificou, que significa também tornou certo a sua glorificação. Então nós vamos a esse juízo, esse julgamento final, se estamos em Cristo, se fomos regenerados, se nascemos de novo de fato, nós vamos a esse julgamento final com a consciência tranquila em relação ao nosso destino. Isso é absolutamente certo, ensinado pelas Escrituras. A segunda posição que nós vimos, que afirma que o crente apenas participará do julgamento final, julgando e não sendo julgado, está parcialmente correta. Porque de fato a Bíblia ensina que os crentes terão alguma forma de participação neste julgamento, julgando os povos ao lado de Cristo ou com Cristo. Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios 6 o seguinte, falando a respeito, preste atenção, de que os crentes da igreja de Coríntio deveriam exercer julgamento na igreja. Não é? Não julgueis, todo julgamento está cessado, porque Jesus falou lá no Sermão do Monte, não julgueis. Se você lembra da pregação do que o Beto expôs aqui, é um tipo de julgamento específico que está sendo condenado ali, e não todo tipo de julgamento, porque senão a gente fica praticamente sem qualquer estrutura para construir a nossa comunidade. E aí Paulo vai dizer a respeito da disciplina que eles deveriam exercer disciplina na igreja. E aí ele vai usar qual base para dizer que eles poderiam julgar a vida das pessoas quando elas estão claramente pecaminosas contra a lei de Deus? Qual base que ele vai usar? Ele vai dizer, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois vós porventura indignos de julgar as coisas mínimas aí entre vocês, na igreja? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Ele diz. Espantoso isso, né? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Olha, Paulo está dizendo que a igreja deve julgar. Não aquele julgamento de você ficar fofocando dos outros. Não aquele julgamento de você dizer aquele ali. Crente não. Não esse tipo de julgamento. Está falando do o julgamento sério, o julgamento espiritual, necessário quando ocorre necessidade de disciplina bíblica. Aí haverá necessidade de julgamento. Aí haverá necessidade, em últimos casos, e foi o que ele ensinou ali em Coríntios capítulo 5, de excomungão, de julgar o pecador impenitente que não quer se arrepender, mas quer se dizer cristão. Não, ele diz, esse camarada não é crente, tirai o tal do meio de vós. E para isso você precisa exercer julgamento. Ele diz, se vocês não conseguem fazer isso, como é que vocês vão julgar o mundo? Então ele está dizendo claramente que sim, nós teremos uma participação no julgamento final, julgando o lado de Cristo. Ok?
Ah, meu Diego, como é que é isso? Como vai funcionar? Como assim vamos jogar os anjos? Sabe como? Não sei. É o que a palavra de Deus diz. Já dizia João Calvino, aonde Deus fecha a sua santa boca, não ousemos abrir a nossa. Nossa, saiu, ficou até bonito, né? Então o ponto é esse, a Bíblia diz isso. O que é isso? Como é isso? Não sabemos. Mas não podemos negar o que está escrito aqui só porque não compreendemos a sua totalidade. Lembre-se de uma coisa, aquilo que não nos foi revelado era porque nós não precisamos saber. Simples assim. Agora, o que for até o ponto que nós precisamos saber e que vai ser fundamental para dirigir a nossa vida, lembre-se do motor, isso for nos revelado e isso nós devemos atentar. Então, ok, isso está tranquilo, essa posição está parcialmente correta. Não é que só haverá essa participação no julgamento, só julgando. Não, nós vamos ver o que a Bíblia ensina, mas está parcialmente correto, porque sim, teremos uma participação no julgamento final, julgando ao lado de Cristo. E a primeira posição que vimos, que afirma que os crentes não terão qualquer participação nesse julgamento e que os crentes não serão julgados de forma alguma, também não pode ser confirmado à luz do ensino bíblico a esse respeito, como nós veremos. Não podemos concordar com essa posição porque o ensino bíblico é claro e afirma que sim, os crentes serão também julgados naquele grande dia. E embora não seja a salvação deles que esteja em jogo ali, isso é muito importante destacar, embora não seja a salvação deles que esteja em jogo ali neste julgamento, com toda certeza podemos afirmar que sim, os cristãos também serão julgados neste grande dia que se aproxima. Isso vão dizer, tá, mas como entender isso? Porque nós só conseguimos conceber esse juízo de Deus como determinativo de destinos. E aí isso mostra a nossa ignorância do ensino bíblico a esse respeito. Porque não é a única coisa que está em jogo. Não é somente os destinos das pessoas que vão ao inferno, que vão para o céu que está em jogo. Mas mais importante agora, eu quero levantar com vocês aqui. Eu não vou dizer o que eu penso. Eu vou levantar 4 testemunhas que vão dizer a vocês a resposta final do que a Bíblia ensina sobre isso. A primeira testemunha se chama o apóstolo Pedro. A segunda testemunha que eu quero levantar aqui para falar a vocês, só vou ser porta-voz do que eles disseram, é o apóstolo Paulo. A terceira testemunha é o apóstolo Tiago. E a última testemunha, a quarta, é o apóstolo João. Nós temos 4 testemunhas que vão dizer para nós, e sou apenas porta-voz do que eles disseram a respeito de qual é a relação do julgamento com o crente. Ok? O apóstolo Pedro disse para nós, aqueles que quiserem abrir, podem abrir, só se forem rápidos, se não distraírem com o resto do texto. Mantenha atenção, mas eu vou dizer tudo aqui, se não precisar abrir, não tem problema. A atenção de vocês é muito importante, de qualquer maneira. Pedro diz, capítulo 4, verso 17, o seguinte: porque já é tempo que se comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? O que Pedro está dizendo? Que neste julgamento a igreja terá primazia. O julgamento começa por nós. É o que ele está dizendo. Ah, Diego, você pode dizer, mas será que Pedro não está dizendo também esse julgamento é algo que estava ocorrendo no tempo? Posso concordar com vocês que sim. Esse julgamento pode ser que ele esteja também dizendo isso, que já começou o tempo do julgamento de Deus pela sua casa. Aí, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles desobedientes? Então, podemos entender 2 coisas. Que tanto nós seremos julgados nesse julgamento final, pelo que o texto Pedro diz aqui, como que esse julgamento já começa aqui. Podemos talvez entender as 2 coisas. Mas o mais importante de tudo é, aquilo que todo mundo nega, o cristão pode ser julgado por Deus de alguma forma, é o que ele afirma aqui. E ele diz que o julgamento já começa pela casa de Deus. Ele diz, primeiro deve começar por nós. Enquanto muitos dizem que o ensino bíblico a respeito de que não há condenação para o cristão em Cristo Jesus, tudo diz logo não tem julgamento nenhum,
é errado, é desequilibrado esse ensino, porque ele está dizendo que há julgamento também para os crentes. Há julgamento para a casa de Deus, a família de Deus, o povo de Deus. Ele diz, aí ele vai dizer, se começa por nós, aí ele aponta para o julgamento final. Qual será o fim daqueles desobedientes ao Evangelho? Mais duro vai ser. Mas aí agora o apóstolo Paulo vai nos dizer, a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 ao 5, da seguinte maneira. Deixa eu contextualizar a vocês. O que está acontecendo ali? Paulo estava sendo julgado por alguns da igreja de Corinto. Certo? Ele estava sendo julgado. Qual era basicamente o julgamento? Quais são as possibilidades desse julgamento? Eles estavam dizendo que, embora Paulo fizesse tudo certinho, não tivesse nada grave que ele pudesse acusar e dizer, está errado, está vendo? Eles estavam dizendo que a motivação de Paulo no ministério era errada. Que ele tinha interesses financeiros, que ele tinha interesses de poder, que ele era um louco cheio das ideias, e que ele tinha mais intenção, mais intenções no seu interior. Então ele estava sendo julgado nas suas intenções, porque não tinha nada explicitamente na vida dele de que a pessoa poderia dizer, olhar. Então ele escreve aos Coríntios e responde a esse julgamento, basicamente. Que eu não fui tão preciso aqui no que se tratava, mas poderia ser esse tipo de coisa. Ele vai dizer assim, Paulo: todavia a mim muito pouco se me dá a ser julgado por vós, ou por qualquer tribunal humano. Nem eu tampouco me julgo a mim mesmo. Ele está dizendo, nem eu me julgo a mim mesmo. Porque, embora em nada eu me pese a consciência, eu olho para mim e não vejo nada errado. Mas até ainda que eu não me veja faltando em nada diante de Deus, nem por isso eu sou justificado. Nem por isso quer dizer que eu seja inocente. Já aprende uma lição aqui, já. Não é porque você acha que você não está errado que você não está errado. Há muitas pessoas que batem, não estou errado, não estou errado, não estou errado. Mas o fato de você achar que você não está errado não significa, é o que Paulo está dizendo. Não é porque eu acho que não estou errado, mas nem isso eu mesmo me julgo, porque ele vai continuar. Pois quem me julga é o Senhor. E esse é o ponto, não é o que eu acho, não é o que o fulano acha, no final das contas, o julgamento certo e reto é do Senhor. E ele continua, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios, os propósitos, as motivações dos corações. E então, cada um receberá de Deus o seu louvor. Paulo está dizendo o seguinte, não é para me julgar, não é o tempo de se julgar. Por que não é tempo de julgar? Porque não há nada para esse julgamento. Eles estavam julgando a intenção do coração deles. Não tem como julgar a intenção do coração das pessoas, mas Deus faz isso. Ele vai dizer, e ele diz, antes do tempo não dá, mas haverá o tempo em que eu serei julgado pelo Senhor. E ele diz, não só eu, nós seremos julgados. Ele diz, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas da treva, mas também vai manifestar os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o seu louvor, se é que receberá louvor. Esse é o tom que ele está dizendo aqui. E aí o apóstolo Tiago vai nos dizer, antes de eu voltar mais texto de Paulo, o seguinte: muitos daqueles irmãos estavam desejando ser líderes na igreja. Muitos daqueles irmãos estavam desejando um ministério na igreja, serem mestres na igreja. E aí Tiago vai dar uma acalmada neles. Aí Tiago vai dizer assim, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Do que ele está falando aqui? Juízo? Um crente ser julgado, receber juízo de Deus? Está dizendo que neste julgamento o rigor será maior para os mestres e os líderes. Observaram isso? Muitos de vós não querem. Mas presta atenção que isso aqui não é um ensino que é atrelado somente à liderança da igreja. Porque todo pai de família é um mestre. Todos aqueles que têm alguém debaixo dele e que está vivendo da sua instrução e pode cair ou acertar por causa da sua instrução, terá maior rigor no julgamento. Isso ainda não ficou claro para vocês. Nós temos mais 3 textos aqui que vai clarificando isso para nós de uma maneira muito boa. Apóstolo João,
sua primeira epístola, diz o seguinte, escreveu o seguinte: e nós, ele diz, conhecemos e cremos no amor que Deus tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. Ele diz, e Deus nele. Presta atenção. E nisto é aperfeiçoado o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Mas por que, ele diz, podemos ter confiança no dia do juízo? Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Ele está dizendo assim, o quê? Nós, no dia do juízo, precisamos ter confiança? Sim. E você só poderá ter esta confiança, ele diz, se qual ele é, forem vocês aqui neste mundo. Esse é o ensino do apóstolo João aqui. Está dizendo que se vocês não estão andando na luz, se vocês não estão andando como ele andou, se vocês não estão se assemelhando, buscando se assemelhar cada vez mais com ele, vocês não poderão ter confiança no dia do juízo. Ora, meus irmãos, se não houvesse qualquer possibilidade do cristão ser julgado no dia do juízo, qual é a razão dele escrever isso? Qual é a razão dele dizer no dia do juízo? Neste julgamento, o critério principal será a nossa semelhança com Cristo. É isso que ele está dizendo. Podemos ter confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Mas e agora, meus irmãos, o apóstolo Paulo volta para dar a palavra final para nós sobre isso. Ainda que não é a final, tem mais uma. Mas o texto que me convenceu há muitos anos, me mostrou isso claramente, é o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 10 ao 11. Para mim, sempre foi o texto mais claro e foi o texto que me mostrou todo esse ensino da palavra de Deus para nós. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, do 10 ao 11, ele diz, porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos nós quem? Eu, você, a igreja, ele está escrevendo a igreja de Coríntio. Todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Ele diz, para quê? Para quê? Para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo. Aí, galardão. E ele continua, ou o bem ou o mal. Se não tivesse o mal ali, eu ia concordar com alguns, que é só galardão. Mas ele diz que o que vai ser nesse tribunal de Cristo julgado, ele diz, é aquilo que nós fizemos por meio do corpo. Ele está falando de cristãos. Ele diz, ou o bem ou o mal. E aí ele continua. E olha para onde ele está caminhando. Assim, ele vai continuar. Assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens à fé. Nós fazemos esse ministério porque temos o temor do Senhor, porque prestaremos contas ao Senhor. Observaram isso? Se nós não conseguimos resgatar o ensino bíblico a respeito da prestação de contas, a respeito da posição do cristão em relação ao julgamento de Deus, tanto nessa vida quanto na próxima, nós não conseguiremos resgatar a totalidade do que significa o temor do Senhor, que deve reger a vida de um crente. Se o crente acha que é oba-oba, que tudo que ele faz não importa, como que ele vai temer o Senhor enquanto ele vive nesse mundo? O apóstolo Paulo diz em Romanos 14, verso 12, depois que ele explica algumas coisas bem fortes ali, ele conclui da seguinte maneira: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Está falando de crentes. Ele está falando de crentes. Ele está falando de nós. Eu vou prestar conta a Deus do meu ministério, Paulo está falando. E ele diz, não só eu, cada um de nós. Ele escreve aos romanos, aos cristãos de Roma. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus naquele dia. E aí alguns dizem, tá, mas Diego, tem um texto ainda que explica mais ou menos como é que vai funcionar isso. Para nós termos uma base ali, para nós termos uma certeza de mais clara a respeito disso. Tem algum texto? Tem. Ele não é o melhor texto que nós poderíamos ter, como nós gostaríamos de ter. Nós gostaríamos de entender tudo, né?
Gostaríamos de ter um vídeo aqui no WhatsApp, nós ver certinho, vai ser assim. Não é verdade? Mas nós temos algo parecido com isso. Embora Paulo esteja se dirigindo primariamente aos líderes da igreja que estavam construindo sobre o fundamento que é Cristo. E a repreensão dele é primariamente a estes. Mas quando ele fala sobre isso, ele abre para nós uma revelação a respeito daquele dia. E ele vai dizer em 1 Coríntios 3, 11. 1 Coríntios 3, 11 ele vai dizer: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, ou madeira, feno, palha, ele diz: a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelado no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ele está falando de crentes, não está falando dos ímpios. Não está claro que é crentes? Vamos continuar lendo. Se permanecer a obra de que alguém que sobre ele edificou, este receberá galardão. Muito bom, servo bom e fiel, fizeste bem, teu galardão será grande, tua posição no reino do céu será grande. Mas se a obra de alguém se queimar, se for de pedras preciosas, se for de prata, vai vir ele está usando uma ilustração, uma figura de linguagem ali. Já vou até explicar um pouquinho a possibilidade disso. Se for pedra preciosa, ouro, prata, vai ser apurado pelo fogo. O fogo vai sair, a obra vai se manter. Mas se for de palha, se for de madeira, se for de feno, o fogo vai destruir tudo. Tudo aquilo que você achava que era alguma coisa, que você vai apresentar ao Senhor, ele vai dizer assim: não sobrou nada. E agora? E ele continua: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo. Mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Ele está falando de crentes. Estão percebendo? O tal será salvo, mas ele sofrerá prejuízo. Sabe que prejuízo que é esse? Eu não sei. Mas é o que a palavra está nos dizendo. Mas que linguagem de fogo é essa, Diego? Tu quer voltar à tona o antigo ensino de Roma a respeito do purgatório? Você vê que o ensino errado de Roma a respeito do purgatório tinha alguma base bíblica. Que eles distorceram e construíram uma ideia totalmente antibíblica que é o ensino do purgatório. Começa a ver aí. Mas qual é a ideia aqui? Meus irmãos, aqueles irmãos daquele tempo estavam acostumados com o trabalho do ferreiro. Eles estavam acostumados com o trabalho de purificação de um metal através do fogo. Eles estavam acostumados que para você pegar o ouro ou a prata e purificar ela, você precisa colocar ela em um alto grau de calor. Ela vai se derreter e as impurezas vão sair. Isso é o fogo que ele está usando o exemplo aqui. Entendeu? O símbolo é o fogo. Não é que o cristão vai ser para pegar fogo, vai ser queimado no purgatório, vai sofrer prejuízo para depois ir para o céu. Não é isso. Ele está dizendo simplesmente que o cristão será avaliado. E cada um receberá de acordo com o que deve receber. Se é pelo bem, se é pelo mal, é pelo mal. Se é galardão, é galardão. Se é repreensão, repreensão. E tudo isso de maneira pública. Por isso que é o julgamento. Por isso que é a característica última deste julgamento. É o julgamento final com todos os homens. Estranho isso para alguns? Eu imagino que isso soa bastante estranho para muitas pessoas. Mas isso não era estranho aos antigos. Não é estranho aos antigos. Não é estranho a nossa confissão de fé. Eu não vou levantar aqui o que os antigos diziam, não vou levantar o que a teologia sistemática diz, não vou levantar isso, porque o que deve constranger a nossa consciência é a palavra de Deus. Se ela não constranger, nada mais poderá. Meus irmãos, tudo que nós fizemos, as conclusões que nós vamos chegar aqui agora, tudo que nós fizemos após nossa conversão será matéria e alvo desse julgamento no último dia. O juízo, meus irmãos, não diz respeito somente à questão de destino final das pessoas, se é o inferno.
Essa é a conclusão que nós tiramos. Mas diz respeito, preste atenção, esse juízo também diz respeito simplesmente a dar a cada um o que lhe é devido. Dar galardão aqui, galardão, repreensão aqui, repreensão. Justiça de Deus, é isso que significa justiça, dar a cada um o que lhe é devido e dar a Deus o que lhe é devido. A glória que lhe é devida e que nós lhe negamos enquanto vivemos neste mundo, naquele dia será requerido. Agora, uma coisa temos que concordar com o ensino predominante que estava na nossa mente. Presta atenção agora nisso que eu vou falar aqui. Presta atenção. Uma coisa temos que concordar plenamente com o ensino que já estava na nossa mente a respeito disso. Quando a palavra de Deus está ensinando sobre o juízo final, ela está se referindo primariamente aos ímpios. Isso temos que concordar. Todas as vezes que a Escritura fala de juízo final, acaba funcionando como aos ímpios e como consolo para o cristão. Porque, afinal de contas, lembra-se o que o livro de Apocalipse estão registrado ali, que os santos que morreram pelo sangue, pelo testemunho de Cristo, estão como que diante de Deus, rogando quando Ele virá julgar aquelas pessoas que fizeram aquilo com eles e aqueles que estão destruindo a igreja durante a história da igreja. Dizendo que, claro, primariamente o ensino do juízo final diz respeito aos ímpios e diz respeito ao consolo que nós teremos. Mas o que eu estou querendo dizer é que não é este o único propósito deste julgamento. E também podemos afirmar que haverá uma distinção, isso está claro também, entre o julgamento dos ímpios e o julgamento dos crentes. Há uma certa separação, há um certo critérios diferentes. Inclusive eu citei ali João dizendo, naquele dia, no dia do juízo, ele diz, poderemos ter confiança. Por quê? Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Então ele diz claramente, o critério é a semelhança com Cristo. E assim por diante. Mas como nós vemos aqui, o juízo de Deus também diz respeito. Juízo não de condenação, mas de julgamento, de ser avaliado por Deus. Isso é claramente o que Paulo está dizendo. Nós prestaremos conta de tudo que nós fizemos a partir da nossa salvação em diante. Ok? Eu sei que ficam algumas perguntas para nós. Eu sei que alguns vão dizer, mas como é que é isso? Como é que não é? Alguns gostam de especular algumas coisas, mas eu não vou levantar nenhuma especulação, eu só vou permanecer no que as Escrituras dizem, que nós lemos aqui. Aquilo que as Escrituras não nos diz é porque nós não precisamos saber. Eu quero que vocês fixem isso agora neste momento. O que a Escritura está nos dizendo é que haverá uma prestação de contas e isso deve reger a nossa vida aqui. É isso simples que a Escritura está nos ensinando. Não nos compete saber. Ok? Agora, eu preciso fazer uma constatação agora. A má compreensão a respeito deste ensino é que, eu julgo, tem levado os cristãos atuais a uma leviandade espiritual quase que nunca vista antes na história da igreja. Não sei se você percebeu, mas a mentalidade cristã hoje, de que estamos debaixo da graça, é de que tanto faz, tanto fez o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Mais uma vez, não confunda isso com a questão da salvação, meus irmãos. É claro que tanto faz o que você fez, deixou de fazer em relação à sua salvação, e sim o que Cristo fez, mas uma vez que você é cristão, não é tanto faz, tanto fez o que como você vive. Muitos estão pecando e nem estão se arrependendo. Muitos estão afastados de Deus, falhando, quebrando o mandamento de Deus e não estão buscando retratação e correção. O que eu estou alertando a vocês é que isso não ficará assim. Não é possível deixar para trás os pecados. Se nós somos cristãos, Deus pedirá conta. Paulo diz, meus irmãos, cada um de nós prestará conta por si mesmo diante de Deus. Nós temos que parar com essa frouxidão no âmbito espiritual, porque vivemos pela graça. Mais uma vez eu vou ratificar o que Deus tem nos ensinado desde as outras pregações. Os judeus foram julgados por Deus, é o ensino de Abacuque, através da Babilônia,
Porque eles estavam se confiando falsamente na aliança da graça de Deus. Eles estavam usando a graça, o amor de Deus, a aliança graciosa de Deus para com ele, como uma força motora para uma vida relaxada de pecado. E Deus mostra que isso não é assim, julgando eles, trazendo a Babilônia, invadindo e destruindo, acabando com tudo. Porque a graça de Deus nunca deveria ser uma força motora para uma vida relaxada de pecado, sem disciplina, sem temor de Deus. Nunca. É o contrário, meus irmãos. A graça de Deus deve ser justamente a força motora que nos move em relação a Deus, que nos move em relação a fugirmos de todo o pecado, de toda a impureza, e assim em direção à santificação. Por que não estamos indo nessa direção? Porque o nosso motor está faltando um monte de peças. A nossa mente está faltando um monte de peças. Não pensamos como as Escrituras pensam. Se vocês lerem os santos da história, se vocês lerem os puritanos, vocês vão ver que eles eram homens santos, mas eram homens santos porque a mente deles era como as Escrituras eram. Eles não se enchiam a sua mente com pensamentos humanos, eles não enchiam a sua mente com filosofias, novidades e doutrinas, eles enchiam a sua mente com o que o Espírito Santo falava pelas Escrituras. Isso era o motor deles, por isso eles eram grandes homens e grandes mulheres e foram tão longe em direção a Deus. E é o motivo pelo qual nós não saímos do lugar em nossa vida. Porque gastamos nossa mente com filmes, com séries, com WhatsApp, com celular, e não gastamos com a palavra de Deus, não gastamos com livros, não gastamos conversando com outros cristãos a respeito da nossa situação espiritual, a respeito dos nossos pecados, a respeito dos nossos desafios na vida. Não enchemos a nossa mente com o que a palavra de Deus nos diz. Enchemos a nossa mente com um monte de coisas que estão fazendo um desfavor para ela. Enquanto isso, estamos estagnados espiritualmente. Mas o juízo está vindo, precisamos correr. Enquanto isso, estamos estagnados espiritualmente. Vivemos como se nunca tivesse qualquer dia do juízo à nossa frente. Logo, meus irmãos, não há ensino que precise mais ser enfatizado em nossos dias do que este. Com equilíbrio. É muito fácil entender isso aqui, tudo que eu falei errado, eu sei que é. É muito fácil entendermos errado, é muito fácil. Mas o ensino da palavra de Deus é isso. E mais uma vez, é isso que vai levar a um genuíno temor do Senhor enquanto vivemos. Para vocês terem uma ideia. Matthew Henry disse a seguinte frase: tal é o poder do pecado e da corrupção, que muitos são refreados de delinquir somente pelo medo do castigo. Tal é o poder da corrupção e do pecado, que muitos são refreados, impedidos de pecar, de delinquir, de cometer crimes contra Deus, somente pelo medo do castigo. Sabe como é que eu interpreto isso, meus irmãos? Quando o amor de Deus falhar na sua vida, quando o amor por Deus e a gratidão à cruz falhar na sua vida, e você não estiver conseguindo abandonar o pecado, meus irmãos, o temor de Deus aí toma o seu lugar. Quando por amor a Deus você não consegue se santificar, quando por amor a Deus você não consegue não pecar, é aí que o temor de Deus deve tomar o seu lugar. Como nós vimos e como veremos a respeito das próximas pregações, a respeito da disciplina de Deus, nós veremos que este julgamento acontece aqui também. Disciplina de Deus é o que Deus fez como judeus ali registrado em Abacuque. Disciplina de Deus, julgamento de Deus aqui e agora são consequências de nossos pecados. E quando o amor de Deus falhar, devemos temer a consequência do nosso pecado. Que isso nos refreie. Algumas aplicações específicas a respeito disso. Praticamente tem um texto nas Escrituras, Efésios 5, 15 a 17. Esse texto, ele é a aplicação total de tudo que eu falei aqui. Só um texto. Efésios 5, do 15 ao 17. Diz assim, Paulo escrevendo aos Efésios: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus.
Porque por esta razão não sejais insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a aplicação? Visto que prestaremos contas, visto que estamos debaixo da avaliação de Deus já agora, e estaremos no seu último dia, de alguma forma também seremos avaliados, também prestaremos contas a Deus, como devemos viver. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E o que eu vejo, meus irmãos, no mundo, mas no mundo não importa, na igreja, pessoas que não tomam cuidado da maneira como vivem, simples assim. Eles não vivam como nécios. Outras versões vai dizer, não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta causa, não sejais insensatos, mas procurais compreender qual é a vontade do Senhor para cada área da sua vida, para cada momento, para cada dia. Procurai compreender, não vivam de qualquer jeito, não sejam tolos. Não sejam tolos, ele está dizendo para nós. Basicamente isso se resume. Mas se eu fosse um pouquinho mais específico aqui, para ajudar, porque eu imagino que agora, desculpe, meus irmãos. Imagino que agora o pensamento de muitos de vocês é, tá, o que isso significa, Diego, para a minha vida aqui e agora? Então a aplicação primária é aquela que eu falei ali, aquele texto por si só, não sejais insensatos, não vivam como tolos, ok? É a primária, porque os dias são maus, e o dia do juízo se aproxima. Mas agora eu gostaria de separar por grupos aqui, eu gostaria de mostrar a vocês o que significa isso, essa prestação de contas para a nossa vida prática, separando por grupos. Então eu quero falar com os adolescentes e os jovens aqui, primeiramente. Adolescentes, nós temos algumas aqui, né? Quero olhar bem nos olhos de cada um. Jovens, temos jovens aqui, temos crianças também aqui, que podem nos ouvir e compreender também. Primeiramente, o que esse julgamento diz respeito aos jovens e os adolescentes, as crianças aqui? A palavra de Deus diz em Colossenses 3:2 o seguinte: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. É obedecer de vez em quando? É obedecer no que eu gosto? É obedecer no que eu quero? Não, é obedecer em tudo a vossos pais. É claro que aqui está exigido dos pais que sejam sábios naquilo que exige dos seus filhos. É claro que está implícito aqui que os pais devem ser homens e mulheres espirituais naquilo que eles exigem dos seus filhos. Mas é claro que está implícito aqui que não depende disso a obediência dos filhos aos pais. Ok? Todos aqueles que moram com os seus pais, isso aqui está falando diretamente a eles. Por quê? Porque dessas coisas vocês prestarão contas. Dessas coisas. Outra coisa, pureza na mente do corpo. A palavra de Deus diz, como que purificará o jovem o seu caminho? E ela mesma responde, observando conforme a tua palavra. E se não fizermos isso, se não purificarmos nossos caminhos, observando de acordo com a palavra de Deus, vocês, adolescentes, crianças, jovens, irão prestar conta disso ao Senhor. O uso do tempo que vocês fazem, também vocês estão agora, presta atenção, plantando agora, isso aqui se atrela principalmente a eles, principalmente, acima de tudo. Vocês estão plantando agora aquilo que vocês vão colher no futuro. Basicamente isso. Isso é muito importante entender. Que tipo de mulheres serão? Que tipo de homens serão? Que tipo de profissionais serão? Que tipo de pais serão? Que tipo de mães serão? Às vezes vai errar lá na frente porque não plantou aqui no começo. E aí vai dizer assim, eu sou pecador. Tudo bem, eu entendo que você é pecador, mas isso aqui não precisava ter acontecido se lá atrás você tivesse plantado no Espírito e não na carne. Gálatas vai dizer para nós, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também ela colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Paulo está dizendo, cuide com o que você está plantando. E também vai dizer para nós em Tito, aos jovens, exorto semelhantemente os jovens que sejam criteriosos. Em outras versões, que sejam moderados.
E se vocês não forem criteriosos, se vocês não forem moderados, dessas coisas vocês prestarão contas a Deus naquele dia. E não só naquele dia, como eu também estou tentando mostrar a vocês aqui. Ok? Vocês têm um exemplo. Isso aqui são só exemplos de o que isso significa para vocês. Aos maridos, aos homens que estão aqui, que sejam casados ou que ainda se casarão, o que isso significa? Por exemplo, nós homens prestaremos contas do modo como tratamos a nossa esposa. Pense nisso. A palavra de Deus diz: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado pela lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem cor da semelhança, porém santa e sem defeito. Assim também, do modo como Cristo santifica, ama e santifica a sua igreja, assim também os maridos devem amar a sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Meus irmãos, nós prestaremos contas, homens, maridos, futuros maridos, nós prestaremos contas do modo como tratarmos ou como tratamos a nossa esposa. E uma coisa que eu preciso ratificar aqui: o modo como nós amamos a nossa esposa não é o nosso modo. Porque muitos vão dizer assim: eu amo minha esposa do meu jeito. Eu amo minha esposa, ela sabe que eu sou assim, ela conhece que eu sou assim. Deus não está dizendo para nós amar nossas esposas do seu jeito. De que jeito Ele está falando para você amar a sua esposa? Maridos, cada um ame a sua esposa como também Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Então não é do meu jeito que eu vou amar a minha esposa. Eu tenho que aprender com Cristo como amar a minha esposa. E aí Ele vai te dar algumas dicas. Como que Cristo amou a igreja? Se entregou por ela para santificar ela. Meus irmãos, é responsabilidade dos maridos santificar as suas esposas. Vocês sabiam disso? Ou não sabiam disso? É responsabilidade do marido também santificar as suas esposas. Como? Purificando-a por meio da água da lavagem pela palavra. A instrução do marido para a esposa, ajudá-la na sua vida de fé, vê-la tropeçando e não auxiliá-la. Pelo contrário, devemos vê-la e auxiliá-la, ensiná-la e instruí-la, assim como aos filhos. Os irmãos, não queiram vós de muitos serem mestres, porque terão mais duro juízo. Isso se encaixa também ao papel do marido em ensinar a esposa, instruir a esposa e ensinar e instruir os seus filhos. Isso é algumas dicas que lhe dão. Por terem também, os maridos terão de prestar contas nesse sentido, por terem também centralizado tudo ao redor dele e não de Cristo. O marido representa Cristo no casamento, certo ou errado? O marido representa Cristo no casamento, é o que ele está dizendo ali. Assim como Cristo em relação à igreja, é o marido em relação à esposa. Mas eu quero destacar uma coisa: o marido representa Cristo, mas o marido não é o Cristo. Você representa Deus no casamento, mas você não é Deus no casamento. Entendeu o que eu estou dizendo aqui? Porque é muito fácil acontecer um efeito colateral da liderança no casamento, da liderança masculina no casamento, de ele centralizar tudo em volta dele mesmo, quando nós devemos centralizar tudo em volta de Cristo. Eu sou líder da minha casa, eu sou chefe da minha casa, para obedecer a Cristo. Cristo é o centro, não deve ser eu. Se for eu, dessas coisas eu prestarei conta, aqui e depois. E assim por diante, centralizar tudo nos filhos. A casa é regida pelos filhos, tudo em todos os filhos. Também está errado. A centralidade no lado deve ser de Cristo. Outra coisa, também prestarão contas os maridos, caso deixe centralizar tudo na esposa. Minha esposa não quer, eu não faço. Minha esposa não quer, eu não vou. Minha esposa minha esposa não quer ir para a igreja, eu não vou. Minha esposa não quer orar, eu não oro. Minha esposa não quer que eu faça. Tudo é a esposa que rege o casamento. Não pode estar em volta da esposa, não pode estar em volta das crianças e não pode estar em volta do marido. O casamento tem que estar em volta da palavra de Deus. E o líder, o homem, é responsável por fazer isso acontecer, por direcionar isso. As esposas prestarão contas pela sabedoria ou não em ajudar os seus maridos em edificarem a sua casa. O que diz Provérbios? A mulher sábia faz o quê? A mulher sábia edifica a casa. E a tola? Destrói com as suas próprias mãos.
Mulheres, vocês estão ajudando seus maridos com sabedoria? Se não estão ajudando seus maridos com sabedoria, não sabem em sustentar e edificar a casa, dessas coisas vocês prestarão conta também. Respeito aos maridos, submissão aos maridos, da mesma forma, a palavra de Deus, no entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o marido. A mulher precisa ser amada por nós, principalmente. Os homens, as mulheres precisam respeitar. Nós homens precisamos do respeito de nossas mulheres. E se a mulher não respeita o seu marido, e pela vida inteira ela não respeita o seu marido, e ela morre não respeitando o seu marido, ela prestará contas por isso. E continua: esposas, que cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Como o marido é cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Meus irmãos, quantas definições eu já ouvi de submissão que contradiz completamente a relação de Cristo com a igreja. Eu não vou listar aqui, mas cuidado com isso. A maneira como a mulher submete ao marido é a maneira como a igreja submete a Cristo. Se não acontecer isso, eu já vi mulheres, esposas de obreiros, dizer: eu não sou mulher para ficar baixando a cabeça para baixo. Eu já ouvi esse tipo de coisa que a vida inteira ela vive: eu não submeto a ninguém. Não, tudo bem então, minha filha, você prestará contas também. Por isso, o problema que eu falei, não é se você acha que ou não acha que você está certo ou não. Paulo disse: quem me julga vai ser o Senhor, e o tempo vai chegar para isso. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. É isso, meus irmãos. Por isso nós teremos, se não queremos obedecer por entender, tema a Deus, pelo menos. E se você é um cristão, você temerá. As mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas, não é isso que Paulo diz em Tito? As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos e a amarem os seus filhos. A mulher precisa se aprender a amar o marido e amar filho. Sério, receba o impacto dessa palavra. A mulher precisa ser ensinada em como amar o seu marido e como amar os seus filhos. Mais uma vez, meus irmãos, eu quero ratificar o que a palavra de Deus está nos dizendo várias vezes. O modo de amar a sua esposa, o esposo amar a esposa, o modo de a esposa amar os filhos não é o seu próprio modo. Eu sou assim, eu ajo assim, lá em casa é assim. Existe um modo apropriado de amar, que a palavra de Deus vai dizer. E isso deve ser ensinado para a próxima geração. Como que ama o seu esposo? Não é o jeito que você quer, é o jeito que você... Eu sou assim. A palavra de Deus vai dizer como deve ser amado, inclusive aos filhos. E essas mulheres mais velhas, caso não façam isso, caso se isole e se entregue a calúnia, se entregue a embriaguez, é o que está dizendo ali, e caso não sejam mestres do bem, mais uma vez eu quero ratificar essas mulheres, que prestarão contas disso a Deus. E pelo zelo na criação dos filhos, certo? Prestarão contas pelo zelo que trataram seus filhos. Quantas mães, meus irmãos, até na igreja temos visto, abandonarem os seus filhos, em muitos aspectos, de muitas maneiras. Prestarão contas disso também. Aos líderes, a palavra de Deus vai dizer muitas coisas. Para resumir, prestarão contas de todo o ensino que se desvia do reto ensino da palavra de Deus. Isso é claro, aos mestres, mais duro juízo. Prestarão contas do que ensinou e que era contrário à Escritura, mas também prestarão conta por silenciar as Escrituras durante o seu ministério. Mais duro juízo será para os líderes. Prestarão contas caso façam a obra de Deus pensando mais em si mesmo e em sua honra do que em Cristo e na honra dele. Essas coisas nós prestaremos contas, e eu encerro aqui os exemplos do que significa para a minha vida aqui e agora essa prestação de contas que haverá no último dia. E a conclusão é simples, meus irmãos. Se estas coisas, a mesma conclusão que eu tive na pregação passada, se estas coisas, tudo que eu falei aqui,
não está sendo vista em sua vida, não está em seu anseio, você não está nem buscando ser isso. Eu receio que você não esteja se preparando para o dia do juízo. E eu quero lembrar a vocês o que diz Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso é primariamente para os ímpios? Primariamente para os ímpios. Mas como nós vimos aqui pela palavra de Deus, também se refere a nós, os crentes. Vamos orar? Ó Senhor Deus e Pai, que Tu possa agir, Senhor, em nossas vidas, por meio do reto ensino da Tua palavra, Senhor. O que Tua palavra diz e o que ela quer dizer com o que ela diz, com o que nós lemos, possa ser o mestre em nossas vidas, a luz de nossos caminhos, de nossa vida, aquilo que rege nossos passos, Senhor. Livra-nos, Pai, de brincarmos com as Tuas coisas, de brincarmos com a vida, de brincarmos com o pecado, de brincarmos com esse mundo, Senhor. Eu oro a Ti, Senhor, para que o Senhor nos livre de ser como a mulher de Ló, Senhor, que amou o mundo ao qual ele vivia, embora este mundo esteja perdido no pecado, Senhor. Que não venhamos a amar este mundo, que não venhamos a amar todos os confortos e prazeres deste mundo, Senhor. Desperta-nos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Ajuda-nos a pensarmos como Tu pensas, a pensarmos como Tua palavra nos instrui a pensarmos, porque Tu se compadeceu de nós e então revelou essas coisas, nós que somos pequeninos, falhos. Como devemos nos agarrar a tudo isto, Pai? E como devemos então temer a Ti, Pai, enquanto caminhamos por este mundo, Pai. Ajuda, Pai, a cada um aqui, cada adolescente, cada jovem, cada mulher nova, mulher idosa, cada homem aqui, os mais velhos, todos os mais novos, cada visitante aqui, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, penetre o coração, Senhor, e que se eles ainda não confiam no Teu Filho Jesus, e ainda não se agarraram a essa graça salvadora, esse perdão, Pai, esse único escape seguro do julgamento final, que é o Teu Filho, que é a Tua cruz, Pai, que hoje, Pai, eles vão se arrepender e se agarrar à Tua cruz, a cruz do Teu Filho, Pai, por meio do qual, Senhor, o nosso destino é tornado garantido, Pai, para a Tua graça, para a Tua misericórdia. Ajuda-nos, abençoa-nos, Pai. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém.